Olá a todos que acompanham o CFA Play, estamos aqui com mais um ADM Cash. Tá aqui na sua tela, falamos ao vivo de Brasília, na sede oficial do ADM Cash. Lembrando que é um podcast, ele pode estar aí a qualquer momento na sua cidade, na sua região. E aqui a gente fala sobre tudo que envolve o mundo da administração, tudo que é destaque no mundo também. E por isso a gente sempre leva conteúdo e informação para você na palma da sua mão. Então já segue o nosso canal, ativa o sininho, porque sempre que tiver coisa nova por aqui, você vai estar sempre muito bem informado. E já vou apresentar a minha convidada, que está aqui diretamente de Palmas, Tocantins, doutora Marcela Pitaluga, especialista em endocrinologia, metabologia, colunista da CBN Saúde, um currículo extenso e muito robusto, claro. Se apresente, Marcela, seja muito bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Um prazer estar aqui com o pessoal, com o público, né, da administração. E a gente também, quando a gente pensa, né, em saúde, a gente também tem que pensar em administrar a nossa saúde, né? Não tem como a gente fazer nada sem ter saúde. Então, quero agradecer muito de estar orientando aqui sobre saúde neste dia, tá? Muito obrigada. Perfeito. E a gente vai falar hoje sobre obesidade. O mês de março é muito importante para essa questão, né? Isso mesmo. O Dia Mundial da Obesidade foi o dia 4 de março. Então, é um dia, né, que sensibilizou, né, foi sensibilizado a nível mundial, né, esse contexto da obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença, viu, Rodrigo? Às vezes a gente fica pensando estar obeso, né, pensando que a obesidade, não, eu tô só um pouquinho gordinho, aumentei o meu peso, não. Mas quando o paciente realmente já tem um diagnóstico de obesidade, ele tem que tratar como uma doença. Então, diante de tudo isso, né, a gente sabe que o profissional de administração, no nosso caso aqui, trabalha muito, rotina corrida, trabalho, estudo, família. Muito sentado também, né? Ambiente de escritório, às vezes nem anda num dia, senta no escritório ali 7 da manhã, só vai sair 7 da noite, naquela correria, aquela insanidade. E é nesses descuidos que tudo pode virar, né? Isso mesmo. O paciente, como vocês, né, que são da administração, eles têm que ter muita cautela. Uma outra coisa que a gente poderia falar são em relação aos COFs, às confraternizações. Esse tempo corrido, essa dinâmica hoje, a gente também tem que ponderar nossas escolhas, tanto nossas escolhas de hábitos, então, em relação à parte do sedentarismo, né, em relação à atividade física, nossa alimentação, até mesmo no ambiente de trabalho. A gente tem que ter essa cautela, fazer boas escolhas em relação também, em relação ao sono, né, o nosso horário, a nossa escolha em relação ao tempo, como que a gente está administrando esse tempo, né? Se a gente tem aquele período de sono. Então, tudo isso também está associado à nossa saúde e ao aumento de peso. A gente lembra que o peso ele é multifatorial, a obesidade ela é multifatorial. Então, a gente tem que ponderar todas essas possíveis causas e alinhar, e essa administração do nosso tempo diante dessas possíveis causas é muito importante. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo a gente, ouvindo também pela Rádio ADM, e aí chega naquela situação. Como é que eu posso dizer? Tô ouvindo. Mas eu não vou nem prestar atenção, porque minha rotina é isso mesmo, é corrido, e como é que eu vou fazer? Não tem jeito, não tem opção, não consigo fazer atividade física, não consigo me alimentar direito, não faz parte da minha realidade. Mas sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Acho que a gente tem mais desculpas, na verdade, né? E não acha soluções. Mas eu acho que até o perfil, né, do CFA tá fazendo essas mobilizações, essas ações, a gente já inicia um novo processo, um novo olhar, que tem jeito sim. Então, vamos dar um exemplo prático. Então, por exemplo, no meu dia que eu fico aqui no CFA, você, por exemplo, que fica no CFA ou algum outro, né, colaborador daqui, dá pra gente poder andar de escada ao invés de elevador? Dá, né? Dá pra gente poder pensar em comer um guacamole com um pãozinho integral, do que a gente ir pra uma coxinha e a gente inserir aí esse guacamole, que é o quê? Um tomate, um abacate que tem gordura boa, né, com azeite, então que é bem-vindo uma dieta assim do Mediterrâneo, colocar uns queijinhos, ao invés da gente sempre pra fritura. Então, eu acho que dá pra gente poder pensar nas nossas compras, dá pra pensar no dia a dia, colocar um suco natural, né? Ainda mais que, assim, vocês, assim como nós lá no Tocantins, a gente vive no meio, né, do cerrado, então tem muitas frutas da estação, o que fica até mais também, né, mais até em conta. Então, eu acho que tudo isso dá pra gente dar aquele jeitinho, sim. Então, é aquilo, né? Deixar a desculpa de lado também, né? Isso é importante. Deixar a desculpa de lado, com certeza, tá? Senão a gente só fica nessa desculpa e não muda estilo de vida. E o que eu acho legal, muitas vezes que eu vejo as pessoas, mudei o estilo de vida, tô nisso, mas é sempre, depois de tal situação. Contei minha história, eu tive que machucar o joelho
para entrar numa rotina firme todo dia ali de academia, de exercício, de bicicleta, de fisioterapia e me cuidar. Mas o certo não é isso. O certo é você fazer antes para evitar até uma situação como a minha, por exemplo, né? Justamente. A gente considera que hoje a obesidade, o aumento do percentual de gordura está associado a mais de 200 doenças, tá? Então, se a gente for pensar em diabetes, AVC, infarto, né, colesterol alto, esteatose hepática e 13 tipos de câncer são predispostos por obesidade. Então, a obesidade, além de ser uma doença, é uma doença que gera outras doenças. E quando você pontuou, né, sobre a sua situação em relação a uma doença ortopédica, se a gente for pensar em todas as áreas, a obesidade ela pode predispor a alguma doença. Então, se a gente for pensar em asma, apneia do sono, se a gente for pensar na nossa imunidade, que também reduz, em fragilidade, que pode gerar um trauma, em doenças ortopédicas, em doenças dermatológicas, em doenças psiquiátricas, como transtornos alimentares, e uma série de outras doenças, como as oncológicas e cardiológicas. E por que a gente pensa sempre em cardiológicas e oncológicas? Porque são os dois tipos de doenças que levam a óbito, maior número de óbitos no mundo. E são predispostas pela obesidade. Agora eu vou ser um pouco dedo duro, tá? Porque nós temos uma ação vindo, Rodrigo. Vamos e lá. você já começou a dar desculpa que não vai, que tá assim meio assim, como é isso? Você vai ficar nessa desculpa aí. Eu tava argumentando que eu teria uma dificuldade a mais de participar de uma competição, porque eu vou operar, né? Né? Só que deixa eu só te contar. Eu não sou só médica, eu sou formada em Direito. Então, olha só, não tem argumentos. Aqui comigo não funciona argumentos. Já fiz minha inscrição. Me convenceu. E é isso, né? Porque o que a gente fala, às vezes, de um administrador, de um profissional de administração, ele gere empresas, ele gere vidas, ele gere empreendimentos, negócios, coisas que impactam em muitas coisas, mas ele precisa gerir a própria saúde, né? Justamente. Então, todo profissional, principalmente, né, um administrador, ele precisa estar observando a sua saúde. Pelo fato, né, de estar muito sentado, de ter uma articulação, ter uma dinâmica com outras pessoas. Então, imagina, se tiver uma doença aí e que tiver, né, que o paciente parar de trabalhar. Ou ficar um tempo de atestado por conta de uma doença que já estava, né, já tinha uma predisposição. Então, isso tudo leva a uma complicação muito maior. Então, você cuidar da sua saúde não é imprescindível e estar muito associado também ao seu trabalho. Então, pensando até em doenças ocupacionais também. Agora, a gente vê essa situação... a pessoa tá engordando, que desleixo, nossa, ela não era assim, ela era tão bonita, essa pessoa e tal. Mas que nem você falou, isso é uma doença, isso Sim. é um problema. E você sabia que hoje em dia as pessoas têm esse conceito mesmo, ainda tem esse apontar, hoje o maior índice de bullying em crianças e adolescentes é pela obesidade infantil e que está crescendo, tá? Então, se a gente não fizer esse conceito de prevenção, realmente de publicidade, que a obesidade é uma doença, a gente vai ter aí essas crianças, esses adolescentes que hoje são obesos vão virar adultos obesos. E realmente esse estigma tem que parar, porque a obesidade é uma doença multifatorial, é uma doença que tem várias causas, tanto pelo biotipo, pela hereditariedade, né, por causas genéticas, pelo gênero, por alguns processos que o paciente está passando psiquiátricos, pelo uso de medicação, por exemplo, o uso de corticoide gera muito, né, aumenta muito o peso, estilo de vida, aquele paciente que tem alcoolismo, tabagismo, paciente sedentário, então está muito associado também ao aumento de peso. Paciente que tem doenças gastrointestinais, a microbiota intestinal está associada a um aumento de peso, alterações hormonais. Então, aliás, acho que hoje em dia ninguém deve apontar nada, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, porque o processo da vida, as experiências da vida do outro, né, a gente tem que ter muito respeito. Inclusive, teve uma ação, Rodrigo, da ABESO e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, há uns anos atrás, que era justamente essa. Obesidade eu trato com respeito. Hoje a gente está numa ação desse ano que é Vamos Falar sobre Obesidade. Cada ano a sociedade faz algum tema. Você falou as questões que estão associadas, até a saúde mental tem impacto nisso, né? Depressão, burnout, tudo tem um impacto no peso que leva à obesidade. Para sair dessa situação aí já são vários problemas acumulados, né? Vira uma bola de neve. Justamente, é isso mesmo. E é uma seta de duas pontas, porque às vezes o paciente que é ansioso, tem depressão, um paciente que tem ideação suicida, ele pode gerar esse transtorno dele, ou um transtorno alimentar, pode gerar obesidade. E é a mesma situação, a obesidade também pode desencadear esse perfil de paciente ser mais, com mais doenças psiquiátricas.
bariátricas, como depressão, como ansiedade, né, como pânico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente. Eu acho que a exposição do tema também, né, Marcela, ela é muito importante, né? A gente tem programas, por exemplo, Quilos Mortais. As pessoas, no início eu vi as pessoas falando, nossa, que nojento, como é que a pessoa chega nessa situação? E o público que eu sei que continua assistindo, ele entende que isso é uma doença às vezes. Porque ele vê ali a questão da pessoa ser compulsiva, que não tem controle, ela perde o controle sobre ela. O filme A Baleia também tem uma cena que me chocou bastante, quando ele tem uma bala emocional, se não me engano, com os alunos, quando vem ele ataca a geladeira num negócio assim, até, vamos dizer assim, racional, né? Não sei se você chegou a assistir o filme, o público de casa, mas é algo impactante para quem não vive aquela realidade. Eu acho que em todas as discussões é isso. Você tem que entender as realidades. E quando você entende as realidades, você consegue se botar no poder de julgar ou não, né? Tipo, meu Deus. Assim. Sim, eu acho que a gente tem que ajudar um paciente desse, um indivíduo desse, todo mundo conhece alguém que pode estar nessa situação, ou com sobrepeso ou com obesidade. Ou um amigo, ou um vizinho, a gente tem que pensar em ajudar. E foi muito bom isso que você pontuou, porque às vezes existe compulsão alimentar ali, tá? Ou então até uma alimentação, a gente tem aí um processo emocional de compensação. Então, às vezes o paciente, ou por tristeza ou por alegria, ele vai sempre para a alimentação, como se fosse um comer emocional. A gente tem esse parâmetro, né, de falar em comer emocional. E aí a gente lembra que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada de forma multidisciplinar. Então, é só ir no endocrinologista? Não. Precisa de um nutricionista, precisa muitas vezes de um psiquiatra, de um psicólogo, de um educador físico, tá? É muito importante esse padrão de tratamento. O sucesso do tratamento é muito maior. E nesse perfil de pacientes que são grandes obesos, ou um paciente que tem IMC acima de 40, ou IMC acima de 35 e outras comorbidades, e não teve sucesso no tratamento medicamentoso, ele pode também ser direcionado à cirurgia bariátrica, que também é um tratamento, e um tratamento muito eficaz. Então, a gente lembra aí que obesidade é uma doença que tem tratamento. E isso é importante, né? E claro que é um processo contínuo, né? Muitos dos episódios que eu assisti lá, por exemplo, da série, eu lembro de um que foi muito marcante pra mim, assim, eu estava assistindo lá a família, e eu lembro que ela tinha que chegar, tipo, chutar um número, 200 quilos. Pra conseguir fazer a bariátrica. O doutor lá no pé dela, lá, ela foi, fez direitinho. Parecia aquele negócio de filme emocionante, a trilha e tal. 200 quilos. Na consulta ia ser tipo numa sexta. Isso ela descobriu que tinha atingido a meta numa segunda. Fez 3 travessas da comida favorita dela e comeu sozinha, tipo assim. Sim. É porque tem esse comer emocional. E a cirurgia bariátrica, isso é muito, muito engraçado. Tem paciente que aumenta o peso para poder ir para a cirurgia bariátrica porque não quer passar por esse processo. Mas se engana, viu, Rodrigo? Porque quando faz a cirurgia bariátrica também tem que melhorar o estilo de vida. Então, senão volta, né? Sim. E quando a gente pensa em série, filme, a gente tem que ter muito cuidado, como qualquer outra doença. Se a gente for pensar assim em autismo, se a gente for pensar, teve um filme também que eles abordaram muito sobre diabetes. A gente tem que ter muito cuidado nesses estímulos que a gente está ali gerando. Ou então a consciência, até em outro perfil de paciente que nem é obeso, para poder gerar aquele entendimento ali. Então tem que ter muito cuidado, é importante o que o CFA está fazendo hoje, né? Ter um médico, um profissional da saúde que tenha respaldo científico para poder estar direcionando. O que eu acho legal da informação é isso, você quebra mitos, né? Você sempre vai quebrando mitos, mas o profissional é o importante, porque às vezes o cara quebra um mito e ele fala, eita. E um mito que tem é que quem tem problema com essas coisas é só quem tá fora do peso, excesso, mas existe o que ele chama, não sei se existe, eu queria até perguntar pra você se existe. Eu vi muitas pessoas falando obesidade oculta, algo assim, de pessoas que não têm a aparência de um obeso, mas apresentam as mesmas doenças e problemas de um obeso. Isso é isso mesmo? A gente considera hoje, tem uma terminologia que a gente chama adiposopatia. Então, essa adiposopatia é aquele perfil de paciente que ele tem um percentual de gordura alto. Então, como que a gente vai avaliar isso? Através de uma avaliação de composição corporal feita por um exame, seja a bioimpedância ou a densitometria de corpo inteiro, tá? Então, o paciente, ele faz essa avaliação, a gente avalia tanto percentual de gordura quanto massa magra. Por quê? Se a gente for pensar em definição de obesidade, a gente só vai por IMC.
IMC é peso sobre a altura ao quadrado. Agora, se a gente pensar em adiposopatia, a gente vai para a composição corporal, que é percentual de gordura e massa magra. E aí, como se fosse assim, eu tô num peso legal, mas, né, quando vai ver o percentual de gordura, tá alto. E isso gera, né, complicações sim. Inclusive até em exames. Se a gente for pensar numa glicada hoje, o paciente diabético, e eu tô falando isso porque normalmente o paciente obeso ele tem essas complicações, o diabetes é uma delas. Um paciente, para ser considerado pré-diabético, ele é com uma glicada de 5,7. Diabético com uma glicada acima de 6,5. E outros exames que também podem colaborar para esse diagnóstico. Mas pensando numa glicada de 5,4, por exemplo, já gera complicações similares a um paciente diabético. Para você ver... Existe o pré-diabético ou já é diabetes? Não, existe o pré-diabético. Existe, sim, de uma glicada de 5,7 até 6,4 é um paciente pré-diabético. É como se a gente fosse comparar o sobrepeso, né? Num paciente obeso. Como se fosse um pré-obeso, mas é um sobrepeso, né? Então, tem que ter muito critério para a gente poder fechar um diagnóstico em tudo. E aí sempre, às vezes também tem aquela situação do paciente pensar em um diagnóstico, né? Ou, aliás, pensar em um tratamento sem pensar no diagnóstico. Não, o primeiro ponto é o diagnóstico, depois vem o tratamento, entendeu? Porque às vezes fala assim, eu quero só perder 4 quilos, né? Que a gente estava comentando. E não é assim, tudo tem critérios, tá? Claro. Na medicina. E... você, com certeza, trabalha há muitos anos e com muita gente relacionada ao tema. Qual história te marcou quando você fala sobre a obesidade, assim? O que mexe com você? Alguma história curiosa? Porque, com certeza, né? Você já viveu muitas histórias, viu muitas histórias. O que te marcou? Posso contar 2? Pode, então, claro. Então, tem uma engraçada e tem uma, assim, que me emocionou muito. Vou falar primeiro a que me emocionou muito. Era uma paciente e a gente pensando assim, uma cultura. Hoje, assim, tem muita informação. Se você pegar uma criança de 10 anos, eu vejo pela minha filhada, ela tem muita informação. Mas antigamente, as nossas referências eram nossos avós, os nossos pais. E aí, eu atendi uma paciente que os avós dela o avô dela era militar. Então, tinha muito rigor em relação à alimentação. E fazia realmente apontamentos sobre o peso dessa senhora. O que aconteceu? Ela virou uma adulta obesa e, assim, ela chorou no meu consultório porque ela falou, não, eu não consigo perder peso. Eu já tentei medicações e ela não era uma obesidade, assim, tão avançada. Era uma obesidade grau 1. Mas, enfim, ela sofria. Eu sentia o sofrimento dela, sabe, em relação àquilo. Então, eu tive que trabalhar muito mais. Trabalhei a parte metabólica? Trabalhei. Mas a gente precisou trabalhar muito mais a parte comportamental e da saúde mental que você ponderou nesse perfil de paciente. Por quê? Pelo fato daquela cultura, daquela fragilidade lá na infância, né? Daquela rigidez. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada um tem uma história, tem uma experiência. Mas eu vou contar também uma coisa engraçada. Eu escolhi, né, a minha área por conta do meu pai. Meu pai é diabético, meu pai é obeso, ele tem todas as complicações. Então, o paciente normalmente não me engana. Já veio no como, já te treinou, né? Não, ele me treinou bem, viu? Porque ele é difícil. Aí, Rodrigo, o meu pai tem um carro, que é aqueles carros mais velhos, né? E aí, só ele anda. E aí, assim, médico, né, não tem muito horário. E aí, eu fui almoçar na casa dele. E aí, eu tô olhando o meu pai, assim, no carro dele e sorrindo. Aí, eu falei, meu pai tá aprontando. Alguma coisa ele tá aprontando. Aí, eu fui lá olhar o que ele tinha. Ele tinha uma rapadura com coco e ele falando que a rapadura era diet. Eu olhei pra cara dele e falei, pai, olha, não tem condição isso. O senhor some com essa rapadura, mas você tem noção que era uma rapadura e ele ainda colocando na cabeça e ele tentando me persuadir que era uma rapadura diet. Aí eu fui descobrir onde era que tava vendendo essa bendita rapadura diet, porque eu não tinha condição isso. Aí eu mandei no grupo da família, né, que hoje tudo é grupo da família, eu falei, gente, ali é o ponto, tá, do tráfico da rapadura diet do meu pai. Mas o ponto era, você sabe como que tava essa rapadura? Você sabe como quando a Polícia Federal pega aquele embaladinho o papelote, assim? né? Ele estava realmente embalado com papel alumínio. Você acredita nisso? Contrabando, né? Aí eu falei, eu fui dar uma palestra, né, na Polícia Federal, falei, olha, gente, quando vocês forem fazer, sei lá, uma avaliação com um paciente, não é avaliação que eles falam, né? Abordagem. Uma abordagem com um paciente diabético, cuidado, eles podem ter uma rapadura diet, não é maconha, viu? Outra droga. Mas isso daí isso me marcou também pra você ver. Ele escondendo
a comida. Entendeu? Num ambiente que ninguém tinha acesso. E é incrível que as pessoas se boicotam, né, nessa pegada. Elas mentem pra ela mesma, né? E é um processo difícil, porque como é que o médico vai saber que ele tá mentindo? Sim. Ou melhor, você descobre com o tempo, né? Descobre com os exames. Ou então ele foge, né? Aí você não descobre também. É aquele perfil de paciente que retorna só quando já tá com complicação. Ou ele vai em outro colega. Mas a gente sabe porque a gente vê que as medidas, os exames, eles podem até fazer aquele jejum e a glicemia de jejum vir legal. Mas nós temos outros exames que demonstram que os outros meses, os outros dias, ele não estava fazendo a dieta ou usando as medicações ou fazendo sua atividade física de forma adequada. Então não tem como enganar médico, gente. Não, dizem que médico, padre e advogado não pode enganar. Administrador pode, não, né? Não, jamais, viu? Jamais. Marcela, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Deixa os seus contatos aí pro público também. Bom, gente, primeiro lugar, né? Visitem o Tocantins. No Tocantins é maravilhoso. Sei que Brasília é sensacional. Eu amo Brasília também. Mas visitem o Tocantins. Nós estamos lá de braços abertos a esperar por vocês. E não temos só o Jalapão, mas temos o Jalapão, né? Tem o meu contato no Instagram, que eu acho que é a via mais fácil, que é o @doutora Marcela Pitaluga. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. E também podem estar ouvindo, né, a coluna CBN Saúde ou entrando no site, que também tem muita abordagem sobre saúde. Eu agradeço muito o convite, Rodrigo, viu? E que Deus abençoe e a gente esteja aqui mais vezes. Portas sempre abertas para você, doutora. Muitíssimo obrigado. Obrigado por abordar esse tema tão importante para você, profissional de administração. Caso não esteja acontecendo com você, pode estar acontecendo com alguém, algum parente, amigo. Então, ter essa conscientização, você também pensar na sua realidade e mudar, como a gente trouxe esse recado por aqui, é muito importante. A gente agradece, o nosso ADM Cash está sempre à disposição aí nas nossas redes, você entra, tem os cortes também na nossa rede social lá no Instagram, no Twitter também, Facebook, então entre, siga a gente, ative esse sininho e faça parte aqui do nosso conteúdo diário. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.